possível que até agora haja contrariedade quanto à situação em Cabinda? De um lado tem a Frente para a Libertação do Enclave em Cabinda, anunciar um cessar-fogo. Do outro, temos o governo a garantir que não há conflito na província. Mas, afinal de contas, William Toné, há ou não conflitos em Cabinda? O que é que se passa na província? Eu conheço Angola. Eu conheço Cabinda. Para muitos cabindas, eu sou Cabinda. Um grito de Cabinda é o meu grito. O que fazem em Cabinda é nojento. Os cabindas não mereciam essa discriminação que o MPLA lhes impõe diariamente. É preciso dizer isso. Mas que tipo de discriminação? Toda possível que o ser humano de uma terra não podia esperar daqueles que se dizem governantes é praticada contra as populações de Cabinda. Eu tenho casa em Cabinda. Eu conheço Cabinda. A guerra em Cabinda. Há muitos cabindas traidores, sim. Mas eles são traidores por causa das benesses que ganham aqui em Luanda. Mas dizer que em Cabinda é a única província que o MPLA trata como colônia, não pode ter uma associação de direitos humanos. É a única província que é responsável pelo PIB nacional e que conta-se o dia que não há enchente para um cabinda abastecer o seu carro. O cabinda já não pode comer peixe. Bom, porque os mares são poluídos e a corrupção cala os dirigentes do MPLA e inocenta a Chevron. Há discriminação em Cabinda. As crianças de Cabinda sentam na lata de leite que não a consomem e em pedras quando têm uma das maiores florestas. Cabinda fede, ruas esburacadas, bairros pobres sem luz. E depois, colocam-nos como prioridade aquilo que é um aeroporto internacional. Para voar para onde? Se em 50 anos a companhia aérea está localizada em Luanda. Você não tem um avião que dorme fora de Luanda. Portanto, este é o país que discrimina. Luanda trata Cabinda como uma colônia. Não é uma província. O Cabinda, se fala, vai na prisão no mesmo dia. Qual é a culpa? Ter falado. Qual é a culpa? Ter boca. A guerra, sim. O senhor ministro da Comunicação Social, que também amanhã pode caçar a licença do Folha 8, devia ter vergonha de dizer que não há guerra em Cabinda. Ele que vá a Cabinda. E deixemos-lo no meio de Bucuzal para ver se ele consegue regressar. Ou se ele não vai aparecer numa base da FLEC. Estas afirmações do MINTIX, do Ministério das Comunicações, de Telecomunicações e Tecnologias de Informação, que dizem que em Cabinda não há conflito, há harmonia, há paz entre os cabindeses, demonstram que não sabe o que realmente acontece lá na província ou faz apenas ouvidos de mercador? Então, e depois por que apresentam uns figurantes como sendo da FLEC e que se integraram? Então, não há guerra? Como é que eles próprios depois criam figurantes como os figurantes do AMBO? Como? Então, se não há guerra, não há FLEC, há harmonia, por que apresentaram figurantes da comunicação social pública como sendo desertores da FLEC? Se não há guerra. O que é que fez o bajulador corrupto Bento Bembe? Acabou com a guerra. É preciso negociar com os fortes. Mas parece aqui que o Ministério das Telecomunicações não olha muito por cá, porque fez puxões de orelhas à RTP por ter passado
praticamente a mesma matéria que os canais de televisão angolanos é para tentarem efetivamente mostrar que estão preocupados com a soberania, que não estão. É fácil atingir estrangeiros que estão lá. É fácil quando eles entregam o país aos estrangeiros. Quem domina o espectro das telecomunicações? Quem domina? Quem domina? Isto é que é questões de soberania. Estão contentes? Estão a pulverizar a Unitel. Vão entregar a fundamentalistas islâmicos. Já entregaram parte da Movicel, fundamentalistas islâmicos. A Fricel, fundamentalistas islâmicos. O que é que você tem como soberania? É fácil atacar hoje a RTP. Mas nós, eles quando querem qualquer coisa, é lá onde é que vão primeiro. Mais facilmente eles dão publicidade à RTP. É cinismo. Dão a órgãos angolanos. Tem ali um monstro como a Damer. Permitem que o Folha 8 imprima na Damer. Permitem que o William, que é um quadro da televisão, possa, por exemplo, ser entrevistado pela televisão. Um dia, um jornalista da televisão ousou, e era só para falar dos acordos de paz, que eu fui o primeiro mediador. Mas como sou preto, não estou nessas comemorações. É só por isso. Não passou. Não passou. E não falei de política. Só para dizer como é que tinha decorrido os primeiros acordos. Ora, Cabinda a guerra. Bom, tudo o resto o padre já disse. Quem tiver, de facto, neurônios, patriotas, que se indigna com o sofrimento, não pode deixar de dizer que não há guerra em Cabinda. Mbote. É a altura, então, de chamar aqui o governo a ter um olhar mais atento à província. Eu penso que sem batota, num pleito eleitoral, o MPLA tem -0 em Cabinda. Não é possível. E o MPLA estimula o sentimento cada vez mais alto de independência. Por causa da forma como age, como colonialista em Cabinda. Não tem um sentido de aproximação. E às vezes não é dizer, não, quem é governador é de Cabinda, não. Mas se ele age com a mentalidade de Luanda, de superioridade e de discriminação, nada faz por Cabinda. A situação está mal em Cabinda. Muito mal. A FLEC... Mais que nas outras províncias. As outras províncias não estão bem. Mas... Eu dizia, a FLEC colocou praticamente as esperanças à UNITA. A proposta que a UNITA diz vai dar entrada à Assembleia para um cessar-fogo. Enquanto isso, a FLEC cessou fogo por um período de dois meses, exatamente, mas aqui parece não ter um acordo múltiplo, ou seja, deveria ter aqui o governo também a fazer este acordo de cessar-fogo, ao invés aqui da FLEC colocar todas as esperanças no Partido do Galo Negro, nesta proposta que o Partido do Galo Negro deu entrada à Assembleia Nacional. É a eterna vaidade, a soberba, é só isto. O MPLA tinha muito mais a ganhar se dissesse que vamos ver, só isso. Comunicado do MPLA sobre a proposta de cessar-fogo da FLEC. Vamos ver. E não diz isto. Quer tapar o sol com a peneira. Uma guerrilha sobrevive quando tem populações indignadas. Estes senhores têm o noticiário internacional. Estão a ver o que é que se passa em Gaza, naquele minúsculo território. Um dos maiores exércitos, há mais de 1 ano e meio, não consegue acabar com o Hamas. Há mais de 1 ano e meio, não consegue recuperar os seus cidadãos que foram efetivamente
raptados. Já há quem diga que este cessar-fogo de 2 meses não terá qualquer ganho, porque o MPLA não esteve nas negociações. Se tiver... Ou o governo. Quem só está o MPLA não, o governo, se está correto, não esteve nas negociações com a FLEC. Quem está é sempre o MPLA. Só que os negociadores do MPLA não vão revestidos de boa-fé. Os acordos assinados com Bento Ben valeram o quê? Adormeceram-lhe com cargos. Deram uns cargos na Sonangol, Bento deram-lhe coisa, foi para... Ninguém sabe como é que ele chegou ao parlamento, mas chegou. Está a ver? Até nisso não precisa de eleições. Acho que a técnica do MPLA é excelente. Não importa quem vota, importa quem conta os votos. E enquanto nós não cortarmos esta liana dos que cortam o voto, nada vai mudar e a nossa vida vai piorar. Um dia vamos acordar e Angola já não é nossa. Um dia vamos acordar e este país já não é nosso. Porque nunca vi, em 8 anos, tanta entrega de património, de tudo, a estrangeiros. Vai ver quem é que os bancos têm como maior carteira de clientes. Estrangeiros. Quem domina as finanças? Estrangeiros. Você indigna-se. O país já não se indigna estar a ver estrangeiros a saírem com $1,5 milhão. Aquilo é tudo uma fachada. Este dinheiro não vai entrar, vai dar meia volta quando chegar na Mutamba e depois vai sair de novo deixando 200. Vai sair 1,3 milhão. Está bom. E a fila anda. É isto. Quando o estrangeiro dá-se ao desplante de sair assim na principal fronteira, o país já não é nosso, sucumbiu. Meus caros ouvintes, na verdade, nós acompanhamos atentamente a intervenção do ministro de Telecomunicações sobre a situação de Cabinda, de guerra entre a FLEC e o governo angolano, onde o ministro de Telecomunicações diz que em Cabinda não há guerra e que há paz na sua totalidade. Pelo aquilo que nós estamos a ver, que há um contraditório. Não sei se o ministro de Telecomunicações é mesmo ministro de Telecomunicações e controla a comunicação social angolana ou não. Porque quando ele vem afirmar isto diante dos órgãos de comunicação social, onde todo mundo e todos nós ouvimos e vimos as declarações que dizem que é flex e que esses integraram para a vida, vão integrar para a vida normal e garantir a paz em Cabinda. E quando o ministro diz que não há guerra em Cabinda, é um contraditório. É um contraditório. O dito, não dito. Nós não estamos a entender. Seria bom que o governo angolano venha à tona esclarecer bem este elemento fundamental. Porque quando se diz que não há guerra em Cabinda e depois apresentam os ex-FLEC, 6 elementos de ex-FLEC, e ainda dizem que há dissidentes de 250 outros FLECs que estão por se integrar, nós já não estamos a entender, então, finalmente, quem é que está a dizer a verdade? Se é o ministro de Telecomunicações, ou o SINS, ou agente de segurança do Estado, nós não estamos a entender devidamente. Seria bom que nos esclarecesse devidamente o que é que há e o que é que não há. Porque tapar solo com a peneira, meus caros ouvintes, é muito triste. E nós continuamos a acompanhar que o governo angolano não está disponível, nunca esteve também e nunca estará, não é verdade, garantir um diálogo aberto e franco para colocar as coisas aos pratos limpos. Porque enquanto o governo angolano começa a fugir às suas responsabilidades relativamente ao assunto Cabinda, não estamos a permitir que haja diálogo e haja paz para a província de Cabinda. Isto fica ponto assente. Não é normal um ministro de telecomunicações que não conhece Cabinda e se vai para Cabinda com devidamente escoltas e o resto. Nós gostaríamos de desafiar que vão até lá onde a gente pisa, nos Necutos, nos Miconges e o resto, não é verdade?
andam sozinhos, sem forças armadas e insistivamente, para nós vermos se não há fleco ou não. Porque não é possível um ministro de telecomunicações, em cunho com o governo angolano, vir à tona, não é verdade? Quando vocês próprios colocaram a carta na mesa, dizer que, não é verdade, dizer que há fleco, e que a fleco é este que está a se apresentar, e depois, de um dia para a noite, ou de noite para dia, vir que não existe fleco, não existe guerra em Cabinda, porque há paz. Muito francamente, até seria triste ouvir isso. O dito e não dito. Quer dizer, mesma linguagem que o presidente da República tivera usado quando dizia que não há ameaça em Cabinda e que não há maior preocupação porque a FLEC não existe, e depois nós temos estado a assistir situações graves no enclave de Cabinda. É muito triste. Eu gostaria mesmo de aconselhar o governo angolano para o bem da paz, e porque nós queremos a paz em todo o país. Então, seria bom que partíssemos para o diálogo, seria bom que reconhecessem a existência da guerra em Cabinda e da FLEC. Seria muito bom. Porque quando continuam a tapar o solo com a peneira, vêm com várias, digamos assim, várias tendências de tentar cobrir o que existe para dizer que não existe, não estão a ajudar para nada, quer no âmbito da província de Cabinda, quer no âmbito nacional. É bom que o governo angolano, o regime, reconheça esta parte. Reconhecendo esta parte, cria as condições, não é verdade, para que dialogue, não é verdade, com os Cabinda. Quando estamos a falar os Cabinda, todo Cabinda, sem exceção, não vale a pena só estarmos aqui, buscar um grupito, depois vamos fazer isto, não sei quantos mais. Não vai haver solução. A única solução é dialogar com todos os Cabindas e encontrar uma plataforma real para uma paz verdadeira na província de Cabinda. E nós estamos aqui para ajudar o governo angolano no sentido mesmo de encontrar a paz, não é verdade? No sentido mesmo de haver um diálogo franco e aberto entre as Forças Armadas da FLEC-FAC e a população de Cabinda. Quando nós estamos a falar da população de Cabinda, independentemente das Forças Armadas, porque tem os movimentos que são movimentos cívicos civis, que é importante também dialogar com ele, criar condições para este fim. E não virmos aqui nas comunicações sociais, de dizer que Cabinda há paz, Cabinda não há guerra, quando vocês próprios estão a mostrar evidências, um reconhecimento. Quando você diz que se apresentaram 6 altos figuras, não é, das Forças Armadas da FLEC, e que depois dizem que mais 250 estão por se integrar, então nós não estamos a entender se na verdade são flecas ou não. Então qual é a razão de mostrarem figuras de altas patentes da FLEC e quando depois, um dia para outro, dizem que não há guerra em Cabinda porque há paz em Cabinda? Senhor Ministro, seria bom que pensasse bem na sua linguagem. E é urgente, quero mesmo pedir urgente, voltar à tona, vir a desmentir isto e reconhecer para o bem. Muito obrigado. Em linha temos a vice-presidente da bancada parlamentar da UNITA, Navita Ngolo, a quem pergunto quais é que são os pontos centrais que compõem a proposta da UNITA que pretende apresentar ao Parlamento sobre esta questão de Cabinda. Tal como acompanhamos a comunidade internacional e nacional, o Grupo Parlamentar da UNITA realizou as 12ª Jornadas Parlamentares em Cabinda, de 25 a 30 de março, e na sequência o Grupo Parlamentar da UNITA, no âmbito daquilo que é a situação político-militar daquela parcela de território, propôs que vai submeter à Assembleia Nacional um projeto de resolução que exija a paralisação definitiva das hostilidades militares em Cabinda, porque constatamos que as populações de várias zonas da província de Cabinda vivem do medo, vivem numa situação de abandonar as suas zonas de vivência por causa da instabilidade militar que ainda decorre entre as forças angolanas e as forças da FLEC, pelo que, no nosso ponto de vista, esta é uma matéria
que o Parlamento se deve pronunciar numa altura em que o país está, no seu geral, está há 23 anos de paz, militar sobretudo, e portanto é importante que, mais do que nós sermos mediadores de outros conflitos, como o exemplo dos Grandes Lagos, a questão do Congo, precisamos nós de encontrar a paz definitiva para todo o território angolano nos termos da atual Constituição. É nesta lógica que nós entendemos que o Grupo Parlamentar da UNITA deve ter essa iniciativa, apresentá-la ao Parlamento, para que o Parlamento discuta a situação real militar de Cabinda e se encontre uma solução pacífica de negociações, de diálogo, um diálogo não de humilhar, não de ver quem ganha, quem perde, mas um diálogo que facilite e devolva a paz para Cabinda. O Grupo Parlamentar da UNITA apresentou um projeto de lei sobre autonomia local numa espécie de autarquia supramunicipal para Cabinda, aquela que pode, sim senhora, mitigar algumas fontes de conflitos, dando àquela parcela autonomia política, administrativa e financeira, e acho que é nessa lógica que vem o comunicado da FLEC, de poder também participar, de poder acompanhar este processo que vai ser tratado pela Assembleia Nacional sob proposta do Grupo Parlamentar da UNITA. Quando é que está prevista apresentar essa proposta em Parlamento? Nós vamos ter agora uma plenária no dia 23. A partir do dia 1 ao dia 23, o Grupo Parlamentar da UNITA vai levar a conhecimento público nacional e internacional todos os trâmites sobre estes dois documentos, sobre a questão pacífica de se encontrar a paz e também o projeto de lei sobre a autonomia local de Cabinda. Estamos agora a fechar a fase das contribuições da sociedade, com destaque para a sociedade de Cabinda, a fechar o projeto e remetê-lo à Assembleia Nacional. E pergunto-lhe, a senhora deputada, considera que há vontade política suficiente por parte do MPLA, partido no poder, do Executivo, para aceitar um diálogo inclusivo com a Cabinda? Depois do filme que eu vi ontem na TPA, em que, fruto do comunicado da FLEC, fruto daquilo que são as propostas do Grupo Parlamentar da UNITA, ontem apresentou-se uma cita de pessoas supostamente dissidentes da FLEC. Eu, sinceramente falando, sobre a vontade política do MPLA, penso que esta vontade não ultrapassa, mas o Grupo Parlamentar da UNITA, a sua liderança na pessoa do presidente Adalberto Costa de Júnior, está a encetar contato com a sociedade, com as igrejas. Vamos fazer a nossa parte, tal como nos habituamos a buscar os caminhos da paz, do diálogo, para que haja verdadeiramente paz em todo o território nacional com a atual Constituição. Estamos perante uma guerra de comunicados. A FLEC-FAC nos últimos anos a denunciar ataques, o Executivo a desmentir. Eu penso que nós estivemos no terreno, pensamos que nós somos representantes do povo, temos dados, ouvimos os relatos de populações que têm medo de ir às suas aldeias. Portanto, a questão do conflito em Cabinda é um facto e é preciso ouvir, em primeiro lugar, a voz do povo. Eu convido mesmo a RFI, calhar, a fazer uma visita a Cabinda e ouvir os populares de Cabinda. Essa guerra de comunicados políticos não resolvem o problema real que é vivido pela juventude, pelas crianças, pelas mulheres que querem cultivar e buscar o seu pão de cada dia. A UNITA pretende, como dizia no início desta entrevista, envolver a sociedade civil, a sociedade cabindense neste processo para que a solução não seja apenas institucional. Vocês também querem que seja uma solução representativa? O que estamos a dizer desde o princípio, nós estamos em conexão com a sociedade civil, sobretudo as igrejas, as organizações da sociedade civil que trabalham nesses processos de pacificação. Fomos até Cabinda ouvir todas as franjas de Cabinda, todas as vontades, até aquelas que são claramente defensoras da independência de Cabinda. Ouvimos todos os grupos de Cabinda e estamos a continuar a receber contribuições para o projeto
projeto de lei que nós apresentamos à sociedade para a consulta pública e, portanto, entendemos que a paz para Cabinda, a paz definitiva para todo o território angolano, não depende só das vontades dos políticos. Nós precisamos de incluir todos. Inclusive, estamos a consultar as embaixadas, porque Angola está no Concerto das Nações e, com certeza, tem que ter esses relacionamentos, buscar conselhos e experiências dos outros povos. E acredita que esse projeto de lei pode, para conceder autonomia a Cabinda, pode passar num parlamento cuja maioria é do partido no poder, o MPLA? Eu penso que vamos voltar àquilo que chamamos de vontade política, vamos também passar aquilo que nós podemos chamar de, se queremos desenvolvimento, se queremos inclusão social, se queremos, acima de tudo, ultrapassar as querelas partidárias, devemos colocar Angola em primeiro lugar. E colocar Angola em primeiro lugar é olhar exatamente, primeiro, a questão das autarquias em Angola é um imperativo constitucional desde 77 e que deviam as autarquias ter lugar em Angola. E nós pensamos que neste processo autárquico a questão de Cabinda deve ser tratada de forma especial. Não da forma especial como vem sendo tratada, com os 10% do orçamento que o povo não vê, não sente, é só olhar para a pobreza em que estão mergulhados aqueles cidadãos de Cabinda e, portanto, pensamos que é preciso ter vontade política, encontrar um caminho que coloque todos nos carris do desenvolvimento, da inclusão social e penso que um partido maduro, uma liderança angolana madura e é o que se chama, é a consciência de uma maturidade política e sobretudo do bem fazer, nós vamos continuar a fazer essa diplomacia política, essa diplomacia social para que todos nós, MPLA, UNITA e outros partidos, a sociedade, as igrejas sobretudo, possamos encarar este processo de paz definitiva para Angola e Cabinda e olharmos para a implementação das autarquias com responsabilidade, com sentido de Estado e sobretudo com patriotismo. O que está a dizer é que é preciso encontrar vontade política para que as eleições autárquicas aconteçam, já que têm vindo a ser adiadas e estavam previstas para 2020 as primeiras eleições autárquicas que, entretanto, exatamente, nos últimos 5 anos não aconteceram. Exatamente, e vontade política só não basta, é preciso amar Angola, é preciso ser patriota, é preciso realmente não sermos apenas gestores do poder, mas usarmos o poder para realizar as aspirações dos angolanos, as aspirações do povo de Cabinda. As autarquias são exatamente um modelo de governação que torna os governados e os governantes mais próximos e a resolução célere dos problemas que afetam as comunidades e fundamentalmente a participação direta das mesmas comunidades na resolução dos mesmos problemas. Quem não quer a participação dos cidadãos, quem adia autarquias como as adias, não tem o direito de manter-se no poder e se calhar é preciso pôr o poder à disposição e deixar que os angolanos definam o seu futuro, o seu presente e, sobretudo, resolvam os seus problemas. Quem é o presidente que faz isso? Quem é o presidente que faz isso? Agora